Bom dia, galera, bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é sexta-feira, Papo Calcinha está no ar e nós estamos no 12. Hoje vamos mudar a ordem. Bom dia, Wesley. Olá, bom dia. Nossa, tudo bem? Agora nós sensual. somos parentes, eu quero dar prioridade pra você. Nós somos parentes, é verdade. Nossa família é muito grande, né? Não, a gente descobriu uma linha hereditária aí, que verdade. assim, ela percorre assim o Brasil inteiro. Ela ultrapassa. Mas ela chega aqui. Ela ultrapassa estados. Bom dia, Verônica. Bom dia. Precisa ficar com essa cara de ciúme, não. Não, fiquei com ciúme, não. A gente também pode ser parente. Não, se eu sou parente da Bia, nós somos parentes. Aqui é uma mesa de famílias. família. Nepotismo tá acontecendo. E a gente só traz parente aqui. Sim. Eu vou falar a verdade, não é? Tem mais um Verônica? parente aqui, Hoje tem né? mais. Hoje sim, né? Hoje mais um parente. Reunião aqui. em família. Além de parente, é meu colega de profissão, né? Olha aí. Então acho que o programa hoje será meu, bem. Tá bem tendencioso esse programa hoje. Vamos apresentar, então? Sim, hoje estamos com o Dr. Rogério Carvalho, cirurgião dentista aqui em Rio Verde. Bom dia, Rogério. Bom dia a todos. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. A segunda vez aqui, já tô me sentindo em casa. Nossa, você tem uma energia muito boa, doutor Rogério. Obrigado, Gostei muito de ser aqui na bancada. Inclusive, tô pensando numa troca. Aí, Olha aí. Vamos estudar essa troca. Vamos, pode ser? Qual seria ela? Aqui, 1 por 2. Tá. Não, aqui, beleza. viu? Aí eu vou pra profissão de dentista. Eu estudei, eu fiz um curso Aí pela você internet. vai atender no postinho. Você fez Por em favor. AD? Eu fiz EAD. Na pandemia. Na pandemia, já formei. Doutor Rogério, hoje nós vamos falar sobre o quê? Nós vamos falar um pouquinho mais a respeito das cirurgias de extração de dente siso, que hoje é um assunto muito polêmico, é um assunto que traz muito medo entre os pacientes, devido à falta de informação, notícias falsas. E aí a gente vai abordar esse tema para que as pessoas tenham mais acesso à informação de qualidade. Olha aí, então a gente pode falar um pouco de mitos e verdades também a respeito dessa cirurgia, né? Porque muita gente quer 3, 4, 5 dias de atestado aí quando arranca o dente siso. É Mas, verdade ou não é gente, isso é verdade, comum, doutor? Isso é comum, verdade. Não é comum? Isso é comum, verdade. Então, O atestado ó, não pode ser de 5 dias? Não, Wesley, pode nem ser de um dia, meu bem. Olha, galera, então fiquem ligadinhos. Hoje, sexta-feira, nós estamos aqui com o doutor Rogério Carvalho, cirurgião dentista na cidade de Rio Verde, falando um pouco aí sobre essa extração do dente siso. Todo mundo tem esse dentinho. E esse dentinho, ele começa a atormentar a gente ali, ó, desde a adolescência, a gente pensando no futuro desse dente lá na frente, Por né? exemplo, da Bia, como ela tá adolescente, esses dias que ele começou a incomodar. Sério? Vamos falar sobre isso não, prima. Ó, mas fiquem ligados aí que o programa tá recheado de informações aqui com o Dr. Rogério pra vocês. A gente já volta. Volta, galera, Papo Calcinha está no ar. Nós estamos aqui hoje, sexta-feira, com o Dr. Rogério Carvalho, falando um pouco aí sobre extração do siso, gente. Ele é cirurgião dentista aqui na cidade de Rio Verde e hoje o programa tá super interessante. Por quê? Todo mundo tem esse danadinho na boca, né? E todo mundo fica pensando na hora de tirar o siso da boca. Por quê? Que você fica pensando assim, nossa, vai doer, vai incomodar, é uma cirurgia, é isso e aquilo, aí eu tenho que ficar de repouso, meu rosto vai inchar. Será que tudo isso é verdade ou não? Doutor Rogério vai contar pra gente aqui. E a nova moda é agora eu vou morrer, né? Vou tirar o siso e vou morrer. Tem isso Sim, também? Porque saem essas notícias falsas, né, doutor Rogério? E aí o pessoal fica com medo disso e eu acredito... Negligencia. Na verdade, o que a gente vê por aí, as notícias que saem através aí do boca a boca, da internet, sobre óbitos decorrentes de extração de siso, na verdade, a gente não pode atribuir essas mortes à cirurgia da extração do dente siso. Por quê? Nós não conhecemos o histórico pregresso de saúde desse paciente. A gente não conhece ali a história a fundo. Então, cada caso é um caso e a gente precisa combater essa desinformação. E os pacientes mentem muito, né? Também. Eles negligenciam, não falam que eles têm um problema de saúde, o que pode levar a essa morte. Isso. Existem algumas perguntas que devem ser respondidas para o cirurgião dentista antes de qualquer procedimento odontológico. Então eu preciso saber se esse paciente tem um histórico de doença, eu preciso saber quais são os medicamentos que esse paciente faz o uso, eu preciso saber se esse paciente é diabético, se esse paciente é hipertenso, se ele está compensado, se ele faz o uso correto das suas medicações, para que
um possível problema possa ser contornado caso ele venha a existir. Olha, gente, é interessante você falar sobre isso, porque todo mundo tem um receio enorme. Principalmente, fala que vai no odontólogo, a gente já tem um receio. Não é verdade? Isso é. E quando fala da extração do dente ciso, o receio ainda é muito maior, não é mesmo? Muito. A gente fica assim, fala, nossa, gente, mas e aí? Aí já avisa no trabalho. Eu falei brincando, mas tem um fundo de verdade. Você já fala no trabalho assim, amanhã eu vou extrair meu dente ciso. Eu acho que eu não vou poder ver. Eu não sei se é porque no meu caso, eu sei que, como você falou, doutor, cada caso é um caso, mas o meu caso foi muito tranquilo. E eu sei que tem pessoas que realmente têm algumas complicações, que incham, enfim, né? Mas assim, esse histórico de doença que você tá falando, por exemplo, se eu sou diabético, é importante eu chegar pra você e falar que eu sou diabético? É importante. É de extrema importância. Todo remédio que eu uso. É importante eu chegar e falar? O que você pergunta? Me conta. Primeiro, a gente precisa saber se o paciente está em um bom estado de saúde no geral. Se esse paciente está com o psicológico preparado, se esse paciente ele faz o uso de medicamentos que pode me atrapalhar ali na cicatrização, na coagulação, se esse paciente tem uma chance de ter um sangramento a mais, para que eu possa estar preparado para agir em caso de alguma intercorrência ali no momento da extração do siso do paciente. Então, algumas perguntas são fundamentais e o paciente não pode negligenciar. Porque caso ocorra alguma intercorrência aí, a gente fica sem saber que rumo tomar, né? Também, você falando aí, a minha cirurgia foi tranquila, é muito importante ressaltar que as primeiras 48 horas pós-cirúrgica, o paciente precisa de um repouso físico, sim. Quais são esses repousos físicos? A gente tem que alertar o paciente que ele não faça esforço físico, que ele não pegue peso, que ele não fique exposto ao sol. Então, todos esses fatores vão contribuir para o sucesso final ali da cirurgia da extração do siso. É a vez do Wesley, mas eu tô doida pra perguntar. Fala, Mas, Wesley. agora a minha pergunta é o seguinte, sobre o siso, né? Nós estamos aí no assunto do siso. Ele foi feito só pra doer e pra não servir pra nada mesmo. Então, na verdade, o siso, ele é um dente hoje que, com a evolução da espécie, ele perdeu a sua função. Ele é um dente que, na função mastigatória, ou seja, na questão funcional aí, ele já não nos serve para nada. Então, hoje a gente já vê indivíduos aí na faixa dos 20, 25 anos que já nasceram sem o siso, porque a sua função foi perdida ao longo dos anos, né? Ao longo da evolução da espécie. Então, a função, que seria a função mastigatória, ela já é inexistente em relação ao siso. Tá, mas o siso, ele nasce depois também, né? Sim. Porque... Entre 15 a 25 anos, entre os 15 e os 25 anos, esse dente vai aparecer. Claro que isso é uma média. Então, a dentição, ela origina ali na infância, normal, e o siso vem depois para atrapalhar. Exatamente. Ele vem Seria pra os isso dentes mesmo, todos. né? O germe dele, que é aquela pequena raiz, aquela formaçãozinha dele, digamos assim, o germe mesmo, e realmente o nome é germe, ele já tá ali, a gente já consegue ver na primeira infância ali através dos exames de imagem, da radiografia. Só que ele vem a se desenvolver ali por volta dos 15 aos 25 anos, podendo variar de indivíduo para indivíduo. Dos 15 aos 25 anos é uma média geral, tá? É importante deixar bem claro que cada indivíduo é único. A gente não pode falar que todos os indivíduos, os dentes vão nascer na mesma idade exatamente, com a mesma quantidade de meses. Não. Deixa eu te... Posso? Você ia, né? Eu ia falar. Então vai. Não, eu vejo assim que no caso dos dentes cisos, eles vêm na maioria das vezes para atrapalhar uma mastigação, uma mordida, porque eles não têm espaço na boca. O paciente não consegue fazer a higienização correta, por ser muito lá atrás. E nesses casos que o paciente já cria aquela má higienização nesse dente, aí eles procuram... Esse dente pode ser restaurado, doutor? Então, vamos lá. Essa é uma pergunta extremamente frequente entre os pacientes. Porque existem, em alguns casos... claro, casos em exceção, que a gente consegue até manter o siso na boca, porque eles nascem com espaço suficiente para ficar ali e o paciente consegue fazer a higienização. Beleza, como que a gente vai descobrir isso? Através de um exame clínico ali, o paciente na cadeira, a gente vai poder avaliar. Então, nem todo o siso precisa ser extraído. Porém, na sua maioria, precisa
sim ser extraído, porque ele ocupa um espaço muito pequeno. E aí o paciente não consegue fazer a higienização. Ele não chega com o fio dental, ele não chega com a escova ali, causando o que a Verônica acabou de falar, cárie. Então, quando esse dente começa a ter problemas, por questão ali de espaço mesmo, por questão de o espaço para a gente trabalhar, esse dente precisa ser extraído ao invés de restaurado. Porque não compensa fazer uma restauração ao invés de uma extração. Entendi. Então, a falta de funcionalidade dele que causa a retirada dele. Exatamente. É isso mais ou menos, né? 90% dos casos é indicada a extração. 90%? Então, só é muito, né? Um número grande. É muito. E geralmente são 2 sisos ou 1 siso? Como é que é? Olha, tem paciente com 1 siso, tem paciente com 2, tem paciente com 3, tem paciente com 4. E uma vez, né, Verônica, a gente pegou uma paciente que tinha 5, que era o quarto molar superior. Olha. Que é isso, No entanto, gente? quando eu Ela era fiz- um tubarão. Quando eu Uai. Pra você ver, a Aham. minha... Eu formei há 10 anos atrás, né? Ah, Eu tô nova, gente. 10 anos E- foi ali. E eu fiz o meu TCC... cirurgia de quarto molar, porque eu tinha pegado uma paciente que quando a gente tirou o terceiro molar dela, que é o siso, ela tinha um quarto molar. Então existe de ter um quinto dente, né, além disso. E depois de formada, você pegou outro caso desse que você tava comigo no Isso, consultório. no consultório. é Verdade. mesmo? O quarto molar aí, o siso extranumerário, persegue a Verônica. Persegue mesmo. Eu faço direto o quarto Então molar. você é boa na extração Eu aqui. sou. Ela falou num olhar assim, tão assim. eu Aham. sou. Porque eu amo cirurgia. Ô, doutor, e algumas pessoas nascem sem ele também? Nasce. Pode nascer com 1, 2, 3, 4, mas também pode nascer sem. Eu nasci sem nenhum. É, isso é normal. Normal. É sortudo você. É sorte e é evolução da Da espécie. espécie. É Ah, então você- mesmo, olha, então? Tá evoluindo. Tá evoluidíssimo. Mas Então, isso é coisa- raro, porque quase todo mundo que eu vejo tem um siso pra arrancar, A né? gente começa a ver... essa nova geração a gente já vê bastante. É mesmo? Essa nova geração. Aí a outra coisa dessa nova geração é que muitos pacientes estão vindo com pares, né? Ou apenas os 2 sisos inferiores, ou apenas os 2 sisos superiores. E é engraçado, porque quando a gente fala de números, as pessoas, principalmente alguns profissionais, eles querem dados documentados, dados Isso. que estão na literatura. Mas eu brinco muito, gente, que não existe experiência melhor do que o dia a dia clínico. É É o que isso. você vê no dia a dia, é realidade. Isso é ciência, É mesmo. né? Isso também é ciência. né? É o que você vê no dia a dia. E é muito engraçado a questão dos pares. O paciente mais jovem, ele chega com 2 sisos inferiores. Geralmente, eles nos procuram quando há dor, né? Quando o dente começa a irromper ali, a cortar a gengiva, a ter fazer um rasgo ali mesmo na gengiva, literalmente, para que o dente possa sair. Nossa, Esses dói. pacientes começam a procurar a gente pelo fato da dor. Ele já sabia que tinha alguma coisa ali, mas ele só procura quando tá incomodando. Não vai longe, não. Eu não tenho nenhum ano, eu usei aparelho. Eu era jovem, né? Usei aparelho, não tinha nenhum dos sisos. Aí, esses dias, comecei a sentir um apertamento de um lado. Aí, eu falei assim, gente, cheguei lá na minha clínica, tirei um raio-x periapical. Saiu a pontinha. Eu falei assim, não. Fui lá e fiz uma panorâmica, 2 sisos inferiores. Eu não tenho superiores, eu nunca tirei. Ricardo Petengil tirou meu dentinho. Muito obrigada, meu amigo. Ricardo também tirou o meu. Então, gente, 30 anos que meu dente foi aparecer. É, realmente você já está idosa, muito velha. Lembra da mesmo, média né? dos Lembro, 15 aos dias 25? Tá vendo que existem É. exceções? Meu Sim, caso, eu O tinha é ser humano é mesmo. muito por aí. único, gente. Não existe isso da gente falar assim, olha, existe uma regra padrão para todo ser humano. Não existe. Tudo igual, Não né? generaliza Não de podemos jeito nenhum, né? É verdade. Olha aí, Por isso que eu não me Muito prendo a dados ali que estão documentados. Não, e eu concordo com o Rogério, porque nesse caso, pra gente documentar dados, a gente tem que fazer um estudo, tem que ter pelo menos 100 pacientes para experimento, então é muito complicado. A gente fazer um estudo sobre aquilo. Então, a vivência clínica nossa é muito maior do que esses Com estudos. qualquer um dados, né? Além Aham. disso, né? Olha aí, gente, falou. Gente, o programa tá tão bom aqui. Falou o doutor Rogério Carvalho aqui, cirurgião dentista na cidade de Rio Verde. Nós estamos falando aí um pouco sobre dente ciso. Essas extrações, ele tá contando como é que é, qual que é a função. Nenhuma, vou contar pra você. Ele acabou de me contar aqui, A gente. função é doer. Então, o programa tá muito interessante. Vocês fiquem ligadinhos aí que a gente já
volta com muito mais informações pra vocês. De volta, galera. Papo Calcinha está no ar hoje, sexta-feira. Nós estamos aqui, gente, num programa super interessante. Mandei a Verônica fazer silêncio nesse momento. Ela não vai abrir a boca, ela não vai falar, ela não vai gesticular, né? Porque nós estamos aqui com o Dr. Rogério Carvalho, cirurgião dentista aqui na cidade de Rio Verde, falando um pouco sobre extração do siso. Sabe aquele dentinho que te incomoda? Que às vezes você chega aí, né, no seu trabalho e fala assim, vou ter que ficar uns 2 dias ausente, porque eu vou extrair meu siso, meu rosto vai inchar, não sei o quê. Às vezes você nem sentiu dor, mas a folga é necessária. Fala a verdade, não é não? Eu quero perguntar, doutor Rogério, o seguinte, né? Por que muita gente fala que o dente ciso é difícil de extrair? Por exemplo, eu te falei que o meu foi muito rápido e muito fácil. Mas eu tenho amigos que falam que realmente o deles demoraram demais, porque a raiz era muito profunda, não sei o quê. Existe isso mesmo ou não? Existe, e é muito importante a gente alertar o paciente quando a gente já descobre ali, através de um exame radiográfico, por exemplo, o posicionamento das raízes do siso, por exemplo. Então, existem casos onde a raiz está muito próxima ao nervo que passa ali naquela região. Existem casos onde o dente nasce torto. Existem casos onde o dente está ali dentro do osso, mas não irrompeu, ele não saiu para fora da gengiva. Então, por isso que existem casos onde a dificuldade do cirurgião dentista é bem maior para executar o procedimento. Mas então, realmente pode acontecer? Existem casos, sim. Existem casos mais difíceis, mais fáceis. Mais demorados, mais rápidos. Sim, então é comum mesmo, Tudo né? Vai eu posso ter um incômodo, você outro, isso. A Verônica outro, cada um de uma forma diferente, né? Wesley. Doutor, é o seguinte, como que o paciente ele vai extrair o siso? O que ele tem que fazer? Tem um exame, um pré-operatório? Tem que fazer alguma coisa para ele descobrir se realmente precisa? Quanto que é a hora, né, Wesley? Qual que é a hora? Chega lá e fala, qual é a hora, né? Às vezes tá sentindo só a dor, mas o dente não aparece, né? E aí, como que descobre isso, se é necessário? Como que é feito isso? Muito interessante essa pergunta, inclusive, eu acho que uma das mais importantes. Sim. Porque tem paciente que chega ali no consultório com o relato da dor e ele já quer fazer a cirurgia, ele já quer tirar o siso ali naquele momento. É imprescindível um exame radiográfico para pacientes que necessitam fazer a extração do dente ciso. Por quê? Através do exame radiográfico que o profissional ele vai saber com mais precisão o posicionamento das raízes, a distância desse dente, da raiz desse dente para o nervo que tem a sua importância ali na região. O posicionamento, o tamanho desse dente vai interferir diretamente na segurança do procedimento. Então, é muito importante que o paciente faça um exame radiográfico, né, a pedido do cirurgião dentista, para que o cirurgião dentista tenha ali uma margem de segurança, tenha um documento ali que fica arquivado. O paciente também precisa ver esse exame para a gente poder explicar para o paciente ali quais são os possíveis riscos pós-cirúrgicos, quais são as possíveis complicações. Então, sim, a gente pede o exame radiográfico em 100% dos casos. Mas paciente é teimoso, não é, muito, doutor? Porque se ele chega com a dor, ele quer tirar o negócio ali no momento e não pode arrancar isso aí que eu me garanto. Eles falam que é dor de dente e dor de ouvido, né? Tem que ser resolvido ali. É verdade. Então, de qualquer forma, vocês têm que ter essa prevenção para saber como que tá. Por isso que a importância de você sempre ir ao dentista, não esperar o problema chegar. Sim. Para que ele possa ser A Verônica tá com o dedinho aqui. Eu quero perguntar. Ô, doutor Rogério, então no caso assim, igual falou assim, que alguns dentes eles estão em posicionamentos diferentes, né? Eles podem estar angulado, pode estar deitado, impactado e perto do nervo. E o que a gente escuta é que muita gente fica com medo de ter algum dano nesse osso ou nesse nervo. Isso pode ocorrer? Pode ocorrer. Pode ocorrer, e uma das maiores intercorrências que a gente tem aí nas extrações de dente ciso são as parestesias, muitas vezes transitórias. Eu vou explicar para vocês o que é parestesia e para o pessoal de casa, porque é um assunto assim que a pessoa que ouve essa palavra não vai saber o que é. Sim. A parestesia nada mais é do que a perda da sensação ali do tato. A pessoa perde a sensibilidade naquele lugar devido a algum pequeno ou grande trauma na região. Então, por exemplo, se eu tenho um dente ciso com a raiz comprida muito próxima a esse nervo, se eu retiro esse dente e a raiz encosta ali no nervo, eu causo um pequeno dano àquele nervo. Então, o paciente pode ficar um tempo ou muito tempo sem a sensibilidade naquela região.
Isso a gente consegue, às vezes, prever um pouco através do exame de imagem, da radiografia, porque eu já sei a distância ali da raiz com o nervo. Existe, sim, tratamento para quando esse caso ocorre, o paciente toma o medicamento que a gente prescreve e a sensibilidade vai voltando com o tempo. Então, resumindo, o raio-x é muito importante até mesmo para sua segurança na hora da cirurgia, porque você sabe ali o risco, né? O que você vai fazer e o cliente e o paciente ele já fica ciente do que está acontecendo. O documento, o raio-x é um documento, um exame de imagem, ele vai garantir a segurança tanto do profissional quanto do paciente. Por isso, ele é imprescindível. E geralmente, assim, eu tenho certeza que acontece com o Dr. Rogério, porque acontece comigo também. Quando está perto do nervo, a gente já explica a possibilidade desse nervo ser lesionado. Então, o paciente já faz uma cirurgia ciente que ele pode decorrer dessa parestesia e que depois ele vai ter que tomar uma medicação, que é uma vitamina e é uma medicação um pouco cara. Mas tem paciente custoso. Sim, tem. Que às vezes acontece isso depois e ele fala que a culpa é sua. Não. Por isso que o raio-x, doutor Rogério? É verdade. Por isso, gente, que é muito importante que o dentista explique detalhadamente para você quais são os riscos existentes ali. Às vezes até assinar um termo, né? Tem que assinar. Tem que assinar. Todo paciente hoje, tudo hoje é documentado. Então eu preciso saber ali o nome, idade, problema de saúde, CPF, endereço, tudo do paciente. Inclusive anotar nessa ficha, nesse prontuário, todas as palavras que eu disse ao paciente com clareza, para que depois o paciente não alegue que ele não foi avisado de possíveis riscos, possíveis danos, né? Graças a Deus, assim, no meu caso, eu nunca tive problemas com pacientes após extração de siso, nem durante, nem depois, né? Mas é muito importante que a gente documente cada passo. Não, mas assim, dessa forma de negligenciar, já aconteceu comigo. Eu e o Rogério no mesmo consultório. Um paciente, eu que fiz a extração lá pro Rogério, e o paciente usava anabolizante. E ele não falou. E o paciente veio a sangrar muito depois. Então, o paciente entrou em contato comigo e eu perguntei o que estava acontecendo, né? Porque ele fazia uso de excesso de anabolizante, não fez, não nos contou. Aí, o que acontece? Nesses casos, o paciente teve que ir pro hospital para tomar uma injeção de anticoagulante, né? Mas por quê? Se ele tivesse avisado do anabolizante, deveria ter sido técnicas diferentes. Então, com essa assinatura do paciente, a gente fica resguardado de qualquer processo ou de qualquer culpa que caia em cima da gente. Porque o paciente é 50% de culpa do dentista e 50% do paciente. Né? Porque ele sai do consultório com pós-operatório, com medicação. Se ele não faz os 50% dele, não adianta o nosso 50%. Verônica, foi bastante interessante agora você falar sobre medicação. Acho que a gente tem que tocar nesse assunto. Isso, eu ia te perguntar isso. A medicação influencia, porque a gente vê hoje, e é notório, que todo mundo faz uso de algum medicamento. Principalmente um tarjinha preta, né? Direto. Né? Então, assim, isso, doutor, influencia ou não? Eu tenho que contar ou não? Então, fala pra mim. Bem, a gente tem que ter a preocupação de entender o porquê que o paciente usa determinados medicamentos, certo? Então, por exemplo, um paciente faz o uso de aspirina, S, ele precisa suspender porque em termos populares, digamos assim, um medicamento que vai ralear o sangue, por exemplo. E aí, se o paciente faz o uso desse medicamento, a chance dele sangrar ali durante o procedimento e depois do procedimento, sangrar muito em excesso, é muito alta. Então, se eu não suspender ali 24 horas antes a medicação do paciente, o risco para o paciente é muito grande. Então, a gente tem que saber, gente. Não adianta o paciente negligenciar, não contar pra gente. É muito importante. O paciente hoje, por exemplo, um paciente que ele toma um remédio contínuo, por exemplo, o paciente que é HIV, ele toma remédio contínuo. Ele é importante ele falar que ele toma, que ele usa esse remédio? O paciente HIV positivo que faz o tratamento correto junto com o seu médico, ele pode fazer qualquer cirurgia normalmente sem nenhum problema. Porque o medicamento ele não vai deixar que o paciente tenha a imunidade baixa, alterada ali. Então, o paciente que é soro positivo, ele faz o tratamento correto, nos avisa certinho e tá
ali em dia com o seu médico, fazendo todos os exames, ele pode fazer a sua extração de dente normalmente, ele pode fazer qualquer outra cirurgia normalmente, que não vai interferir na saúde dele. Sim, esse caso que a Verônica falou dos anabolizantes, então isso é fato. Você tá usando anabolizante, que hoje também é muito comum as pessoas, né, usarem, então vai no dentista, foi extrair, ele tem que contar o uso daquele anabolizante, então. Isso, tem que contar porque o anabolizante causa alterações hormonais. E as alterações hormonais interferem diretamente na saúde bucal, como, por exemplo, na saúde gengival. É mesmo? Sim, muito. Por exemplo, existe uma inflamação na gengiva que ocorre em mulheres grávidas, por exemplo, devido à alteração hormonal. E eu já ia te perguntar das mulheres grávidas. As grávidas podem fazer essa extração de siso ou não? Olha, com segurança. Com segurança, porque já temos um anestésico ali que é hoje seguro para o uso em mulheres grávidas, né? Claro que existem alguns médicos que não liberam suas pacientes para fazer a cirurgia, mas às vezes, como não é muito assim pertinente da área deles, existe um certo receio ainda. E tem paciente, né, que espera ali o parto para depois fazer qualquer parte cirúrgica. Só que assim, não é interrompendo, mas é complementando o Rogério, é porque assim, a paciente grávida, ela tem uma higienização boa, porém, a saúde gengival dela é afetada pelos hormônios. Se ela deixa uma infecção dentro da boca, ela pode correr risco de parto prematuro. Então, a indicação é sempre tirar essa infecção. Então, a indicação é extrair sim o dente. Mas aí também vocês podem fazer um trabalho junto com o médico direto, não é? Geralmente o médico, se for uma gravidez de risco, o médico faz uma cartinha pra nós, né? Que também é uma segurança nossa. E tem muito médico que manda a paciente grávida para fazer o pré-natal odontológico. Sim. E aí a gente consegue… Pré-natal odontológico. No SUS, que eu trabalho no SUS, todas as gestantes precisam passar pelos dentistas. É mesmo? Porque o que acontece? A mulher tá grávida, ela tá gestante. Se ela tem ali um foco de infecção na boca, a chance dessa infecção cair na corrente sanguínea e atingir o bebê, causar outros problemas maiores para essa pessoa é muito grande. Então, a gente precisa, sim, averiguar se existe algum problema ali, se a paciente tem infecção, se ela precisa de alguma extração, restauração, porque é parte da saúde da gestante. Doutor Rogério, mas a saúde bucal é muito importante, né? Às vezes a gente não dá valor nenhum e deixa ali sem escovar, e tá com aquele incômodo e não procura, né, um odontólogo. Então é de extrema importância. Pode afetar o resto todo o corpo, né? Pode aí, sim. Gente. Inclusive até a saúde do coração. Sim. Olha, mesmo? Vou fazer um programa com você com o Dr. Gilberto aqui. Vamos lá. Sim. Olha aí, né? Legal. Olha, galera, hoje, sexta-feira, nós estamos aqui com o Dr. Rogério Carvalho falando um pouco sobre saúde bucal aí, em especial extração do siso aí. Esse dentinho que incomoda a gente de uma forma geral. Então, vocês fiquem ligadinhos aí que o programa tá muito, muito bom. E a gente já volta com muito mais informações pra vocês. Volta, galera, Papo Calcinha está no ar hoje, sexta-feira. Nós estamos aqui com o Dr. Rogério Carvalho, cirurgião dentista na cidade de Rio Verde, falando um pouco pra gente sobre saúde bucal, em especial aí essa extração de siso. O papo tá super interessante e pertinente para todos nós aí, porque ele falou que, a maioria, 90% da população aí, tem um siso. Esse siso é em cima e embaixo, ele já contou pra gente aqui que pode nascer nos dois lugares, não é verdade, doutor Rogério? Isso mesmo. Você pode ter de 1 a 5. Ou até mais. Ou até mais. É mesmo? Tem casos aí de dentes supranumerários, né? Que são dentes a mais aí do que o esperado e ele pode ocorrer em qualquer pessoa. Então, vamos lá. Eu quero te perguntar se é mito ou verdade. Esse dente siso, ele pode entortar o resto dos dentes ou não? Pode. Verdade ou mentira? Pode do dente, porque ele vai tentar ocupar um espaço que não tá ali pra ele. Ah, é? E aí ele vai fazer o quê? Ele vai empurrar os demais dentes ali que estão do lado dele, causando ali uma falta de alinhamento, principalmente nos dentes inferiores. Para esclarecer para o nosso ouvinte, esse dente siso é o último que tem lá atrás? O último dente lá atrás, exatamente. Então entorta mesmo, porque ele vem nascendo e ele vem rompendo tudo, É né? claro que todo caso tem a sua exceção. Há casos onde o paciente ele apresenta espaço para esse siso. Então, o dente siso vai nascer em posicionamento, tá ali perfeitinho, maravilhoso, não vai ter que fazer nenhum procedimento. Existem esses casos. Mas existem os casos onde o siso vai nascer num lugar onde não há espaço e ele vai causar aí esses problemas de alinhamento, deixando os outros dentes tortos. Olha, gente, mais um aqui. O dente siso, ele está exposto às cáries mesmo antes de nascer ou não? Não. Não, só depois? Não. O dente ele só vai cariar depois que ele
nascer. Que a coroa estiver exposta ali no meio bucal. Mais uma, vocês desculpem, eu vou fazer aqui uma. Vai lá. Eu tô caladinha. O dente ciso, ele é maior do que os outros dentes do fundo ou não? É mito? Olha, quando a gente compara no exame radiográfico, pode ser que ele seja, sim, maior na maioria dos casos. Mas eu já vi a segundo molar, que é o dente antes do siso, ter uma raiz mais comprida que o siso. E existem sisos pequenos também. E a gente só consegue ver também através do exame de imagem. Sim, então pode ser que tenha e pode ser que não. Sim, pode ser que não. O repouso é necessário após a retirada do dente ou não? Super importante. Isso aí é um assunto que a gente tem que falar mesmo, que é a respeito do repouso pós-extração. E da medicação, E né? a médica, gente, a Verônica falou agora tudo. Porque o que acontece? Quando você faz ali, vai no consultório, a gente, né, te opera, faz cirurgia de um dente, 2 dentes, 3 sisos. O paciente acha que é só ir embora e pronto. Na verdade, não. O paciente precisa tomar a medicação prescrita pelo dentista. Vai ser prescrito para o paciente, na maioria dos casos, um antibiótico, um anti-inflamatório. Quando a cirurgia é mais complicada, a gente prescreve um anti-inflamatório corticoide para ajudar aí no inchaço, para o paciente não inchar, para ele poder voltar a retomar suas atividades normalmente, sem nenhum edema na face. A gente prescreve, em alguns casos, enxaguantes bucais à base de clorexidina, que é para evitar o acúmulo de bactéria ali no lugar, para a cicatrização ser mais rápida. Então, é no mínimo 3 medicamentos que o paciente vai tomar, vai ter que comprar aí após a extração do siso. Isso são todos os pacientes? Os pacientes, sem exceção. E acontece que existem pacientes que saem ali do consultório, eles não vão para a farmácia, eles perdem a receita. Acha que aquele procedimento é tranquilo, não é, doutor? É tranquilo, porque tá anestesiado ali no momento, ele não sente nada. E aí, quando o paciente não faz uso dessa medicação prescrita pelo dentista, logo depois ali, 24 horas depois, ele já manda uma mensagem: tô com dor. Aí a gente pergunta: você comprou o medicamento prescrito? Ah, não, esqueci, perdi a receita. Entendeu? Então é muito importante que o paciente tenha a ciência aí que ele vai precisar tomar um medicamento, um antibiótico por no mínimo 7 dias, um anti-inflamatório geralmente por 3 dias e um remédio para dor caso haja dor. Porque tem pacientes com limiar de dor aí, pacientes mais resistentes que não sentem nada. Sim. Nada. E também eu vejo muito que o paciente pega e toma só... Ah, não, lá em casa tem aquele dipirona. Aí toma só o dipirona. Quer tomar só a dipirona. Outro caso também, Verônica, que paciente faz muito isso. E isso é perigoso, gente. Isso é um alerta. O paciente o antibiótico, ele precisa ser um ciclo completo. Então, se o profissional da saúde prescrever um antibiótico por 7 dias, não é até você sarar, não são 4 dias, não são 5 dias, não é até cicatrizar. Se foi prescrito por 7 dias, de 8 em 8 horas, digamos, você precisa tomar ele os 7 dias de 8 em 8 horas. Porque o antibiótico, quando ele não é tomado da sua maneira correta, ele vai te causar resistência. Seu organismo fica resistente àquele medicamento. Aí um outro momento, uma outra hora que você precisar desse antibiótico, ele já não faz mais o efeito do seu corpo. Você está resistente. Então isso é muito perigoso. Então, se o remédio foi te prescrito 7 dias, são 7 dias. Então, ali você tem que seguir a risca mesmo, né? Não adianta você tomar 3 ali, melhorei, tô ótimo. Coloca o seu celular para despertar. Se for à noite, acorda à noite. Se for de madrugada, acorde de madrugada. Mas não tome antibiótico de uma forma diferente do que foi prescrita para você. Tem que tomar o ciclo. É engraçado, porque eu falo por mim mesmo, né? Melhorei, acabei. Falei, não vou ficar tomando remédio mais, não. Isso vai me prejudicar. Então, quem tá me prejudicando é a falta dele. Exato. Não é sem verdade? falar que seu organismo vai acostumar diferente. Uma próxima vez que você precise dessa medicação, não vai fazer o mesmo efeito. Olha aí. Doutor, e aí você falando, né, na extração, no uso da medicação, pra pessoa ter consciência que tá em casa, é uma cirurgia. É um procedimento cirúrgico. É um procedimento. Que se não for num profissional competente ali, qualificado, você pode pegar uma infecção, a cirurgia pode dar errada, não é verdade? Isso é verdade. É muito importante que o profissional ali, ele esteja com todo o material 100% esterilizado, que a clínica desse profissional, o consultório desse profissional, esteja dentro de todas as regularidades da vigilância sanitária, corpo de bombeiros, porque isso
A questão do material ser estéril é muito importante para que o paciente não desenvolva nenhum tipo de infecção pós-operatória. Então, pacientes, bastante atenção aí a respeito dos lugares que vocês procuram. Procurem saber a capacitação aí do profissional, se esse profissional realmente segue aí todos os parâmetros, todas as regras da vigilância sanitária, do corpo de bombeiro, para que a sua cirurgia tenha mais segurança. A escovação pode ser normal depois da retirada da extração ou não? Como é que é? Sendo mais devagar para a escova não atingir ali o pontinho que a gente dá para fechar o tecido, a escovação vai ser normal, tá? Às vezes o paciente, quando ele faz os 4 sisos de uma vez, ele vai ter um pouco de dificuldade na abertura da boca. Então a escova às vezes não vai chegar ali tão bem. Mas faz um esforço, tenta fazer a higienização certinho, que vai dar certo. Dente ciso, nasce só uma vez retirado, acabou, ou ele pode nascer mais de uma vez? Acabou. Aí Então elimina o mal ali pela raiz. Literalmente. Aí tem que cuidar dos outros, porque os outros também, né, depois... Tem que cuidar dos outros também, para que... que não caia o resto. Doutor Rogério, tá terminando o programa aqui, queria que você fizesse uma conclusão geralzona pra gente aí, né? A respeito desse dente, dessas extrações, da cirurgia, do pós-operatório, o que é necessário para realizar a cirurgia. Você faz um apanhado geral pra gente, por favor. Sim. Vamos lá. Primeiro lugar, o paciente que precisa da extração do dente ciso, ele vai saber porque ele vai sentir, na maioria das vezes, um incômodo ali na região do último dente, tanto superior quanto inferior. Esse paciente, ele procura o profissional, o cirurgião dentista, passa por uma consulta. O profissional vai fazer ali uma consulta, um exame que a gente chama de exame clínico, que é basicamente pegar aquele espelhinho, olhar ali como está a região. Como um segundo passo, a gente vai pedir um exame radiográfico ou qualquer outro exame de imagem que seja necessário. Depois que o profissional tiver acesso a esse exame de imagem, que a gente vai saber ali tamanho da raiz, posicionamento do dente, a gente agenda a cirurgia, conhece o paciente, a gente vai, né, tentar descobrir aí a vida pregressa do paciente, problemas de saúde, uso de medicamento. Vamos agendar a cirurgia, realizar a cirurgia. Pós-cirúrgico, no mesmo dia, comprar todo o medicamento, cumprir com todas as orientações do cirurgião dentista. Repouso físico, no mínimo 48 horas, sem tomar sol, sem ficar exposto ao sol, sem pegar peso. E a quantidade de dias aí que o paciente vai ficar ausente das suas atividades, ele pode ser alterado de acordo com cada trabalho, né? Com cada função de cada paciente. E quem vai decidir isso é o cirurgião dentista. Então a caneta é do cirurgião. Exatamente. Porque se eu tenho mais complicação, na verdade, eu tenho que ter mais dias de repouso. Sim. Senão, porque a gente brincou aqui no começo, é que a melhor coisa do dente ciso é realmente a folga que você tem do trabalho, né? Mas assim, é uma brincadeira que realmente tem um fundo de verdade. Realmente a gente precisa desse repouso pós. Precisa. É necessário. É necessário. Aham. Só que existem casos, por exemplo, eu tenho um paciente que fez um dente ciso que estava muito bem posicionado, que foi uma cirurgia de 10 minutos. Ele fez uma quinta-feira às 17 horas. Ele me perguntou se ele poderia trabalhar na sexta-feira normalmente, mas ele trabalhava em um escritório com ar-condicionado e ele trabalhava na frente do computador. Ele não fazia esforço físico nenhum no trabalho dele. Nesse caso, fulano, tá liberado, pode ir tranquilo, leva sua medicação, você pode trabalhar amanhã normalmente. Por quê? A cirurgia dele foi muito rápida, o dente estava muito bem posicionado, não teve sangramento excessivo, o paciente era instruído, ele tomava sua medicação. Então é tranquilo. Diferente de um paciente que às vezes trabalha, por exemplo, na construção. Ele é o trabalhador braçal, então trabalhador não poderia. Braçal. Aí, nesse caso, o tempo de afastamento das suas atividades será diferente. E atividade física também pós-cirurgia de jeito nenhum? De jeito nenhum nas primeiras 48 horas. Isso é importante a gente falar, né? Porque tem muita gente que tem uma vida ativa, né? É assim, de atividade física, então não pode. 48 horas sem atividade física. No mínimo. No mínimo 48 horas, olha aí. Doutor, eu quero agradecer a sua participação, você é maravilhoso, energia maravilhosa, contagiante. Eu espero que você volte mais vezes. Com certeza vou voltar, gostaria de agradecer mais uma vez pelo convite, a segunda vez que eu tô aqui. Como eu disse, já estou me sentindo em casa. E também eu gostaria de agradecer pela oportunidade de falar de um tema que é muito importante para todos, né? É verdade. É uma questão de saúde pública e conhecimento nunca é demais. É verdade. Então, muito obrigada, espero que você volte. Eu que agradeço. Até mais, galera. Tchau, tchau.